dia a todos. Okay. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o dia do Senhor, a doutrina do dia do Senhor. Interessante que você pode observar que na Igreja Reformada funciona assim, a liturgia, os cânticos, as leituras, todas elas conduzem-nos nesse sentido de examinar o tema que vai ser abordado. Isso não é apenas na escola bíblica dominical, também nos nossos cultos, os cânticos, os hinos, as leituras selecionadas para que leiamos conjuntamente no culto público ao Senhor, são também objeto de seleção para que estejam alinhados ao tema, pois não haveria motivo ou coerência em falarmos sobre arrependimento e as leituras selecionadas falassem sobre júbilo, sobre exaltação na vida cristã. Então, o culto reformado ele se distingue dos demais exatamente por essa coerência que há nas fases do culto, fase de invocação, fase de intercessão, a fase de gratidão, fase de canto congregacional, proclamação da palavra e despedida. Eu penso que também existe uma certa didática no culto reformado, apenas fazendo uma introdução aqui a esse tema interessante, porque assim também é na nossa vida. Na nossa vida, nós não estamos o tempo todo cumprimentando na chegada. A gente chega, depois sai. A gente tem também momento de luto na vida. Temos momentos de maior júbilo e alegria. E assim, também o culto, ele é uma expressão do que Deus deseja para si no tocante à adoração. E eu me alegro muito em saber que a Igreja Presbiteriana zela por isso. Meus irmãos, já está quase acabando a nossa revista sobre a sã doutrina. É lógico que ela não é exaustiva, existem muitas outras que poderíamos aqui separar para o debate. É importante que você seja desafiado a também, além aqui da nossa EBD, a pesquisar na sua casa. Hoje a internet é uma excelente ferramenta e deve ser usada para a glória de Deus. Você não deve usar a internet para entretenimento e passar o tempo, relaxar a cabeça. Use a internet para glorificar o nome de Deus, para acrescentar na sua fé, para ter a sua fé alimentada. E existem muitos artigos, muitos livros disponíveis na internet e outros materiais que nos ajudam nesse sentido. Irmãos, livro de Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 10. Vamos ler com atenção e muita reverência ao Senhor esse texto da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 10. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Vamos atentar para essa importante doutrina da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 10. Vamos ler todos juntos esse texto. Apocalipse 1, 10. Já? Amém? Vamos ler. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Até aí. O texto aqui de João, Apocalipse de João, ele vai tratar da revelação que recebe a carta dos anjos das 7 igrejas, as últimas coisas que haverão de vir e que foram reveladas ao apóstolo amado de Cristo por conveniência e soberania do Senhor. E ele registra no livro para que tenhamos conhecimento do que ele viu. É um livro que já estudamos aqui na nossa EBD, mas o destaque que faz-se aqui para o nosso estudo de hoje é exatamente essa, que não é uma coincidência, essa providência divina de que a revelação na ilha de Patmos fosse dada a João quando? Logo no início do verso 10, achei-me em espírito vamos dizer todos juntos, no dia do Senhor. No dia do Senhor, tá? Esse Senhor aqui no Novo Testamento é Kyrios, e é Cristo, é Jesus. Diferente da expressão do Antigo Testamento, que falava de Yahvé, ou Deus, Deus Pai. Então, meus irmãos, em introdução, a gente destaca aqui duas frases, uma do puritano John Owen,
que viveu entre 1616 e 1683. Esse não é neopuritano, tá? Esse é puritano, que era lá do período inglês, um dos grandes homens de Deus da história. E ele diz o seguinte: o dia do Senhor é um dia para nos retirarmos do mundo e nos voltarmos para Deus. Devemos considerá-lo um privilégio e uma bênção. Muita gente encara, e a gente vai ver daqui a pouquinho, o dia do Senhor como um grande fardo. Mas a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o dia do Senhor, como John Owen aqui vai reiterar, é um grande privilégio, é uma grande bênção para nós. Por isso, lá na frente, Jesus vai dizer que o sábado, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Deus se preocupou com a nossa rotina, com a nossa jornada, com a sua própria essência, pois ele mesmo descansa ao sétimo dia após a criação. Então, separa um dia para que fosse santo, para que a ele prestássemos culto público. E a gente vai, no decorrer desse estudo de hoje, tentar revisitar essa relevância com os irmãos, essa importância do dia do Senhor, que muitas vezes tem sido desprezada nas nossas igrejas. Além de John Owen, também John Knox, e esse todos conhecem com mais familiaridade, porque foi o pai do presbiterianismo, John Knox, o reformador da Escócia. Ele foi também um grande homem de Deus, calvinista. Ele é contemporâneo de Calvino, na realidade, mas mais novo, e ele contribui com um grande significado para a mudança do contexto na Escócia. Ele abre um caminho, inclusive, com muita perseguição de reis e rainhas católicos naquela época, para o protestantismo entrar ali na Escócia e depois na Grã-Bretanha. Então, John Knox ele vai estipular com o Conselho de Anciãos, os presbíteros da Escócia, o modelo que nós adotamos na nossa denominação, que é o modelo presbiteriano, o governo dos presbíteros, né? O docente e os regentes. E ele diz o seguinte sobre o dia do Senhor, John Knox: o domingo é um sinal da aliança de Deus conosco, é um dia para lembrarmos de quem somos em Cristo e para descansarmos nele. Olha só que interessante a afirmação de John Knox. Ele nos traz a importância sobre esse tema, e eu quero que você não esqueça essa afirmação para entender que o domingo é um sinal de aliança. O domingo é um sinal da promessa que Deus tem para conosco em Cristo Jesus. E é por isso que nos reunimos no dia da sua ressurreição. Então, meus irmãos, em introdução, eu queria fazer um pouquinho diferente hoje, com umas reflexões que o próprio autor da revista vai colocando aqui para a gente meditar. A maioria dos crentes não concorda com o princípio de que o domingo é o dia do Senhor. Pensam que o domingo é outra coisa. Então a gente diz que qualquer dia é o dia do Senhor. É verdade, todos os dias são os dias do Senhor. Todos os dias devemos cultuar o Senhor. Mas ele claramente na sua palavra define um dia para que estejamos reunidos em culto público. E esse dia deve ser santificado. A Bíblia deixa claríssimo isso. Embora, por exemplo, os nossos irmãos batistas, os irmãos da Igreja Assembleia de Deus e outras denominações não pensam da mesma forma como os reformados pensam. Os reformados entendem que o dia do Senhor é o domingo. Outras denominações entendem que o dia do Senhor pode ser qualquer um outro, no dia de culto público. Mas nós trazemos a herança reformada desta ordenança divina no tocante ao dia separado. E aí, muita gente pensa que o domingo é qualquer outra coisa. Por exemplo, alguns pensam que o domingo é dia de descansar, tirar uma sesta, uma soneca, dormir cedo. Só que esses alguns aqui, meus irmãos, eu não estou falando de ímpio. Ímpio não tem o compromisso, nem a responsabilidade nenhuma de saber sobre o dia do Senhor, de crer na Bíblia. Mas isso é que eu estou falando de crentes. Existem crentes que pensam que o dia do Senhor é dia de descansar na sua casa, tirar uma sonequinha, né, dormir mais cedo ou mais tarde, acordar mais tarde. Outros pensam que o domingo, outros crentes, que domingo é dia de lazer, perdão. De ir ao clube, de ir à praia, ao cinema, ao estádio de futebol, comer churrasco com os amigos, né?
Eu me lembro, meus irmãos, há alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, não foi 2 anos, acho que entre 2 e 3 anos, nosso irmão Jonas me procurou e me perguntou assim, irmão, estou num dilema. Eu tenho um sonho de jogar bola, né, de ser um jogador de futebol, alguma coisa desse tipo. Graças a Deus ele está estudando educação física aí, desistiu desse difícil sonho, né? Embora jogue bem, inclusive. Mas o Jonas chegou para mim e disse o seguinte: eu fui convidado para participar de um clube, uma série de treinamentos e tal, e são ao domingo. O que você acha que eu devo fazer? Ele, com muita humildade, veio buscar o conselho do seu líder, né? Enquanto líder do grupo de louvor. E eu disse a ele: eu não posso te obrigar a te dizer o que você vai fazer ou deixar de fazer. Mas o que Jesus faria no seu lugar? E o que a palavra de Deus diz que você deve fazer a esse respeito? E eu não preciso dizer mais nada. Tanto é que ele desistiu desse projeto pessoal que tinha. Meus irmãos, são só alguns exemplos que nos ajudam a entender que nós precisamos dar relevância, como ele deu, para o dia do Senhor. Nós somos conclamados a não fazer do dia do Senhor um dia de lazer qualquer. Dia ao clube, à praia, ao cinema, dia de passear com a família. Você tem outros 6 dias para fazer deles o que você quiser. Mas, costumeiramente, Deus não nos exige o máximo, mas o mínimo, e nem mesmo o mínimo nós queremos dar a Ele. Ele não nos exige 100% do seu salário. Ele exige 10%, a palavra de Deus. E você não quer. Se possível, quer dar 5%. Ele não te exige 5 dias da sua semana para estar na igreja. Mais um. Como dia santo. E a gente, mesmo assim, não quer dar. E mesmo assim, não o dia inteiro. Nosso contexto, a gente sabe que antigamente era muito diferente, né, Presbítero Santos? Os primeiros cristãos, eles não tinham esse problema, eles viviam um dia inteiro mesmo, tá? De compromisso na casa de Deus, servindo, evangelizando e vivendo a comunhão entre os irmãos nas casas. Era assim a igreja primitiva. Mas hoje o domingo se tornou um dia de lazer. Mas outros pensam que o domingo é um dia da família. Almoço com os parentes, visitar os pais, sair com os filhos. E veja só, não se está a condenar aqui todos esses elementos. Você pode comer com a sua família no domingo? Deve. Inclusive me convide também, que eu vou ficar muito feliz. Mas o fato, meus irmãos, é que você não pode substituir isso no seu compromisso com o dia do Senhor. E muitas vezes a gente vê alguns irmãos nas nossas igrejas com esse pensamento pequeno, pobre, espiritualmente falando. Almoce com a sua família, mas venha para a casa de Deus. Servir ao Senhor. Tenha lazer no momento lá, na sua tarde, enquanto no intervalo entre as celebrações, mas venha para a casa do Senhor. Não deixe seu compromisso, porque o domingo é o dia do Senhor. Alguns pensam que o domingo é o dia de fazer o que não deu para fazer na semana. Consertar o carro, reparo na casa, estudar para a prova. Meus irmãos, eu já ouvi algumas vezes essas desculpas. Fulano, puxa vida, você não veio no domingo participar do culto da escola dominical. Ah, estou estudando para uma prova muito difícil que eu vou ter na segunda. E eu fico pensando assim, se você não estudou de segunda a sábado, não vai adiantar, não. Não vai adiantar, não é? E eu falo com propriedade aos irmãos, com experiência própria. Fiz 5 anos de curso de Direito. Estou finalizando agora o 4º ano do curso de Teologia. E graças a Deus, nunca precisei faltar um domingo na igreja para estudar para a prova. E graças a Deus, não tive nenhum prejuízo técnico, nenhuma nota baixa por conta disso. Porque Deus honra quem tem compromisso e aliança com Ele. Agora você tem que fazer a sua parte também. Não adianta você pensar, não, eu vou no domingo para a igreja, não vou estudar nada para a prova a semana toda e eu vou tirar 10. Não, não vai não. Não vai porque não funciona dessa forma. Mas se você tem uma vida de estudo, uma rotina, de compromisso com seus estudos, você vai se sair bem. Não sacrifique o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. Não é dia de consertar a tomada, não é dia de levar o carro na oficina. Se você bobear, nem o ímpio na oficina abre as portas no domingo. Mas você, crente, quer fazer um monte de coisa no domingo.
enquanto os próprios ímpios estão descansando. Olha só que contraditório. Outros pensam que o domingo é dia de negociar, fazer feira no supermercado, vender e comprar carro, trabalhar mais. Mas o domingo, meus irmãos, é o dia do descanso, é o dia do Senhor. Lembrando mais uma vez, nós não somos aqui radicais com essas coisas. A nossa igreja, ela entende a realidade, ela aplica o evangelho ao contexto das vidas humanas. Faça suas compras. Eu mesmo já fiz várias vezes ao domingo. Tem uma ala muito radical na nossa denominação, infelizmente, que tem, não. Domingo você não pode nem tocar em dinheiro. Isso é judaísmo dentro do cristianismo. Compre o que você precisa, vai passar fome, mas venha para a igreja. Não deixe de vir para a igreja. Faça a compra depois. Você tem um compromisso aqui entre 9 e 10h30, no mais tardar 11 horas. À noite, entre 18 horas e 19h30, no mais tardar 20 horas. Não tem razão para você deixar exatamente estes horários comprometidos para fazer compra, para arrumar o pneu do carro, para levar um contrato para assinar na casa do cliente. Tudo isso pode ser feito em outro momento. Imagine você tendo que se desculpar com Deus porque você não foi minimamente razoável em administrar seu tempo para guardar um dia da semana para Ele. Por tantas bênçãos que Ele tem nos dado. Mas para alguns, apesar destes que pensam que domingo é qualquer outra coisa, ele não é tudo isso. Ele é o dia do Senhor. Para mim, o domingo é o dia do Senhor. E para você? Então, meus irmãos, existem duas coisas que nós precisamos ressaltar aqui. E a primeira é a doutrina do dia do Senhor no Antigo Testamento. E depois nós vamos ver no Novo Testamento. Tá? O ensino do Antigo Testamento nos conduz ao Shabá, ao sábado, que era reservado como um mandamento. Deus concluiu a sua obra em quantos dias? Em quantos dias? 6. E descansou no 7º. Como está lá em Gênesis 2, de 2 a 3. A palavra sábado, Shabá, no hebraico, aparece pela primeira vez em Êxodo 16, de 22 a 30, onde já é visto como um mandamento ao povo. Você nota isso lá desde Abraão. Os patriarcas já guardavam os mandamentos, como o dízimo, o sábado. Por isso é um grande erro, a gente tem enfatizado sempre isso. As pessoas que dizem, não, o sábado surge lá no Sinai, com a lei de Moisés. Ou o dízimo surge lá no Levítico, com a questão das ofertas e a necessidade de sustentar os levitas e os sacerdotes. Não, isso era antes, porque Abraão deu dízimo a Melquisedeque, que não tinha lei. Sabe por quê, meus irmãos? Antes, Deus se relacionava com o povo. Deus não começou a se relacionar com o povo lá em Moisés. Ele se relacionava pessoalmente com os seus. Ele foi até Ur dos caldeus e chama Abraão para tirá-lo de lá e levá-lo para uma terra que seria mostrada a ele, terra que mana leite e mel, terra de Canaã. Deus foi até Abel e até Caim para cobrar satisfações sobre a morte do seu irmão Abel. E assim ele ia se manifestando. Ele foi até Jacó através de um anjo no deserto, quando ele estava fugindo de seu irmão Esaú. Deus ele ia até as pessoas e transmitia-lhes a sua lei de maneira oral. Eles guardavam tudo isso antes da lei. E o sábado da mesma forma. Então, já era um mandamento. Lá em Êxodo 20, de 8 a 11, que são os 10 mandamentos, nós temos o sábado como uma lei santa, justa e boa. É um memorial do descanso divino na criação e é uma comemoração da libertação do cativeiro egípcio. Vamos ver esse texto lá de Êxodo capítulo 20, versos de 8 até o verso número 11. É dito assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o que ele diz no verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Em Deuteronômio 5,12 é dito: guarda o dia de sábado para o santificar, como ordenou o Senhor teu Deus. A razão, meus irmãos, da observância do sábado como um dia santo decorre da própria criação. Porque Deus
estando acima de qualquer lei, ele mesmo guarda esta ordenança e determinação. Ele descansa ao sétimo dia. Ele cessa, literalmente, o seu fazer criacional no sétimo dia. No sexto e no sétimo ele descansa. E é uma comemoração para os judeus no Antigo Testamento, lembrando que nós estamos falando do sábado no Antigo Testamento. É uma comemoração da libertação do cativeiro egípcio. Eles lembravam com esse descanso também, como está lá em Deuteronômio 5,15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Como as outras determinações da lei judaica também conduziam essa lembrança memorial deles em relação ao êxodo do cativeiro egípcio. Então, meus irmãos, o ensino do Antigo Testamento nos conduz a esse caráter mandamental do sábado. O sábado não era uma opção para o povo judeu, era uma lei de Deus. E era uma lei de Deus com o peso de condenação? Não, era com o peso de santificação. Eles tinham a ordenança do sábado para que o guardassem para a santificação própria e santificação do nome de Deus. Porque não era só caráter cerimonial, mas também cultico. Em Êxodo 23:12, o sábado é apresentado, de outra forma, como um promotor do bem social. Ou seja, para o nosso bem. Por que funcionava o sábado dessa forma no Antigo Testamento? Olhe lá, Êxodo 23, verso de número 12. O sábado, melhor dizendo, 6 dias fará a tua obra, mas ao sétimo descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Era descanso para quem trabalhava com os servos de Deus, para os seus animais, era descanso para a própria colheita. Tudo isso foi pensado por Deus. É o bem-estar social dos seus filhos. O sábado não foi feito, Jesus coloca isso com uma categoria tão clara que nunca antes tinha sido observada. O sábado foi feito por causa do homem. E não o contrário, o homem por causa do sábado, que era o que os fariseus e escribas dos tempos de Cristo pensavam. O sábado tinha esse papel de promover o bem-estar social, de promover descanso, não apenas para os servos de Deus, mas também para os seus animais. E note a inspiração que há nisto para as próprias legislações dos nossos dias. Por que você acha que existe um dia de folga obrigatório pela lei trabalhista para os trabalhadores? Será que é porque eles aprenderam isso à sua própria forma? São princípios bíblicos, meus irmãos, que ao longo dos séculos foram sendo transmitidos para as mais diferentes culturas e absorvidos para aplicação, inclusive nas leis. O sábado também se tornou, meus irmãos, um sinal da aliança entre Deus e Israel. Interessante. A gente às vezes não reflete sobre isso aqui. Observe lá em Êxodo 31, verso de número 3. Êxodo 31, 3 diz assim: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O sábado sinaliza, meus irmãos, que há uma relação de fidelidade entre Deus e o seu povo, a exemplo da própria circuncisão. Uma marca, um sinal. A circuncisão era um símbolo também distintivo dos judeus do sexo masculino que nasciam, então eram distinguidos dos meninos dos povos pagãos e gentios. Então, note que o sábado, da mesma forma, embora não fosse uma marca corporal, era uma marca espiritual, porque eles guardavam, então, e isso servia de exemplo para as outras nações que não tinham esse costume. Não tinha esse costume de guardar o sábado e de o santificarem. Irmã Sônia. Quando aparece o texto sagrado que o servo de Deus tem que guardar o sábado por causa da aliança com o Senhor, o memorial e tudo, ele está falando dia do descanso e não do dia da semana, correto? Vamos chegar lá.
ele não está falando exatamente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ele está falando que a gente vai trabalhar 6 dias, mas um dia que não é obrigatoriamente o sábado, no nosso caso é o dia de domingo, é o dia de descanso, é o dia de nós estarmos nos santificando em comunhão íntima com Deus e guardando esse dia para não ter nenhum outro tipo de outras atividades. Eu também pensava que era assim, mas esse é o pensamento batista. Vou dizer para você, esse não é o pensamento reformado. O pensamento reformado, calvinista, é que no Antigo Testamento Deus designou o dia da semana, sábado, Shabá, tá? E no Novo Testamento ele designou o dia da semana, domingo. E a gente vai ver isso lá na frente, para não antecipar. Mas esse é um pensamento batista, que diz assim, não, o que está dizendo aqui é só simbólico. Na verdade, tudo para o batista é simbólico. O sacramento da ceia, Jesus não está aqui, é só simbólico. Tudo é simbólico para o batista, com todo respeito aos irmãos batistas. Mas note que esse é um ideal que não está dentro da teologia reformada. A teologia reformada entende que Deus designou um dia santo, domingo. E no Antigo Testamento era o sábado, tá? Como está lá no Êxodo 31, verso número 3, como um sinal da aliança entre Deus e Israel. Veja que ele diz, certamente guardareis os meus mandados, os meus sábados, perdão, pois é sinal entre mim e vós nas nossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Em Êxodo 34, verso 21, nós também vemos o estabelecimento através da observância do sábado, do princípio de confiar na providência divina. Olha só que interessante, Êxodo 34, 21 diz, 6 dias trabalharás, mas ao 7º descansarás, quer na aradura, quer na cega. Sabe o que Deus queria ensinar para o povo aqui? Que durante 6 dias, a força das mãos deles, do suor do seu rosto, da sua labuta, iria produzir o resultado das suas plantações. Mas ao 7º dia, eles precisavam parar e confiar que agora o Senhor é que ia garantir o crescimento das obras das suas mãos. Isso aqui já nos apresenta, em relação ao dia do Senhor, uma confiança na providência de Deus. Lembrando que esse é o ensino do Antigo Testamento. Hoje nós não temos mais uma realidade agropastoril dentro dessa mesma perspectiva e também aqui da perspectiva da lei. Em Levítico 23:3, o sábado se torna o dia oficial do culto em Israel. É dito lá, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. O culto no Novo Testamento, da mesma forma, é chamado de santa convocação, ajuntamento solene. Iniciativa do próprio Deus e realizado num dia especial. Isso não significa que o povo não cultuava em outras oportunidades. Pode cultuar toda semana. Não é? Desde o princípio foi assim e ainda hoje. Mas tinha um dia que aquele inegociável, que era o sábado do Senhor, como uma ordenança divina ao povo. O sábado se torna também um dia de culto. Então, não era só dia de descanso, de não fazer nada, não é isso não. A gente vai ver lá na frente o entendimento do Novo Testamento sobre isso. O sábado é dia de culto ao Senhor. É dia de consagração, chamamento dos cristãos ou do povo de Deus para o adorar. O profeta Isaías também salienta que serão abençoados aqueles que observam o 4º mandamento sobre o sábado. Isaías 53, de 13 a 14, diz, se desviares o pé de profanar o sábado, ou seja, de desprezá-lo, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, olha que palavra de Isaías, hein? Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha só. Denúncia do profeta a um povo
pré-exílico, já quase no período do exílio, que estava desfrutando de uma total desobediência aos preceitos do Senhor. O sábado, para eles, era até pior do que o que nós vimos aqui na introdução. Não era só dia de lazer, de fazer qualquer outra coisa. Além disso, eles ainda idolatravam falsos deuses no dia do Senhor, profanando o dia que o Senhor estabeleceu para ser adorado, que era o sábado. Outros textos proféticos, meus irmãos, também vão nos resumir a isso. E nós poderíamos dizer e mostrar que Calvino também vai, analisando o Antigo Testamento, mostrar 3 razões por que Deus estabeleceu o sábado como dia do Senhor no Antigo Testamento. Primeiro, porque os fiéis devem descansar das suas obras a fim de deixar Deus operar neles. É o que está em Ezequiel 20, verso de número 12. Veja comigo, Ezequiel, capítulo de número 20, verso de número 12. Ezequiel 20, verso 12. Os fiéis devem descansar. E aqui o profeta também, além de Isaías, vai nos dizer aqui em Ezequiel a mesma coisa. O verso número 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor quem os santifica. Por quê? O que está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que se Deus, que é Deus, descansou no 7º dia após ter criado o mundo em 6, quem somos nós para dizer que não precisamos? Então ele coloca esse princípio que diz respeito a quem ele é. Os fiéis devem descansar das suas obras, porque Deus também descansou das suas. E nós não podemos ser melhores que Deus. Nem que queiramos, vamos ser. Segunda razão, Calvino mostra aqui porque Deus estabeleceu o sábado para fazer separação de um dia para a reunião do povo em culto a Deus. Quem está dizendo isso? Seminarista Gabriel, Calvino? Não. Está lá na lei do Senhor em Números 28, 25. Veja na sua Bíblia, Números, capítulo 28, verso de número 25. Diz assim: no sétimo dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Santa convocação, culto, adoração pública ao Senhor. E terceira razão que Calvino mostra aqui, para estabelecer um dia de descanso e folga para os empregados. Êxodo 23, 12, até lemos esse texto aqui, que fala do descanso do jumento, do boi e até mesmo da plantação, no caso que ele fala a cega. Então, note, meus irmãos, Calvino aqui como o nosso principal dos reformadores, o grande teólogo da reforma, ele vai destacar essas razões, são várias, mas ele coloca aqui 3 como fundamentais para o estabelecimento do sábado. Mas se a gente encerrasse aqui, meus irmãos, vocês me chamar de adventista. Se a gente encerrasse aqui, você me falar, o Gabriel andou lendo muito Ellen White por aí, e agora está com essa coisa do sábado, é o sábado, né? Mas o sábado era o sinal da antiga aliança. O domingo é o sinal da nova. E é isso que a gente vai ver aqui, na Bíblia. Então, no Novo Testamento, existe um outro princípio relacionado ao sábado. Mas nós podemos dizer que o sábado do Antigo Testamento era uma ordenança divina a todos os homens. Por que a todos os homens? Porque até mesmo os servos, os escravos, tinham que observar estes mandamentos. Não era só os judeus, não era só os da raça pura, não tinha nada disso. Até os estrangeiros que estivessem em Israel tinham que guardar a lei do sábado. Era para todos os homens a ordenança, mas era um mandamento para o seu povo, com um objetivo duplo. Em primeiro lugar, para descanso, como nós já vimos. Em segundo lugar, para serviço a Deus no templo. Era a ordenança divina, santa convocação, isto é, o ajuntamento das tribos em Jerusalém ou no lugar de culto para prestarem culto ao Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus vivo e verdadeiro. Mas e o Novo Testamento? No Novo Testamento, meus irmãos, nós temos continuidade a este preceito. Diferente do que alguns pensam, Jesus não revogou o sábado. Então vamos notar que no Novo Testamento o sábado ele é visto sob 2 aspectos, cerimonial e moral. O sábado cerimonial era o culto,
O sábado moral era o entendimento acerca do que você deve fazer, isto é, de descansar, de fazer cessar as atividades, de ter um dia de meditação, um dia totalmente voltado ao Senhor. Essa era a prescrição divina em Cristo no Novo Testamento. Tudo aquilo que o sábado tipificava na lei cerimonial, ou seja, apenas na parte de cerimônia, de holocaustos, do templo em Jerusalém, essa coisa toda das ofertas de paz e das festas, tudo isso se cumpre em Cristo, mas não deixa de existir, porque permanece o seu caráter moral. Ele é o antítipo do sábado. Alguém sabe me dizer o que é antítipo? Antítipo significa o símbolo, a sombra do que estava por vir. Jesus é o símbolo do sábado, ou o sábado é o símbolo de Cristo, apresentando-nos para ele. E a gente vai ver lá no final por quê. Então, está lá em Colossenses 2, 16 a 17, que eu quero que você abra comigo aí. Colossenses 2, 16 a 17, que diz, Paulo escrevendo à igreja de Colossos: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam por vir, porém o corpo é de Cristo. Então note que Cristo é que representa a essência máxima do sábado. Também lá em Hebreus 10, 1, nós vemos, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes. O sábado, para o contexto israelita, tinha um significado simbólico do estava por vir, porque ele era falho. Os sacrifícios tinham que ser repetidos, o sumo sacerdote morria e o seu sucessor assumia a função sacerdotal. Os sacrifícios, eles tinham que ser renovados, porque o animal morria, tinha que levar outro. Mas em Cristo, essas cerimônias se cumprem cabal e eficazmente uma vez por todas. Não precisa mais se repetir neste ato, mas a parte moral permanece. Do sábado, que em Cristo transforma-se no domingo, o dia da sua ressurreição. Embora o aspecto cerimonial, como nós destacamos aí, tenha se cumprido em Cristo, permanece seu aspecto moral ou espiritual. Jesus não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Então está lá em Mateus 5, verso 17. E sempre que Jesus, meus irmãos, falou aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei sobre o sábado, nunca ele o revogou. Embora ele criticasse o farisaísmo, o legalismo dos judeus do seu tempo, mas ele não revoga o mandamento. Veja lá em Marcos, capítulo 2, versos 27 a 28, pedir para Marta ler para a gente. Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28. Sempre que eu bebo uma aguinha aqui. Vamos, Marta. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Cristo é o Senhor do sábado, ou o Senhor do domingo. Guarde essa palavra, tá? Quem é o Senhor do sábado? Quem é o Senhor do sábado? Cristo. Ele é o Senhor do sábado. Portanto, o dia do Senhor é o dia de quem? De Cristo. Se Cristo é o Senhor do sábado, ele é o Kyrios do sábado. O sábado foi feito por causa do Filho do homem. E o dia do Senhor é o dia de Cristo. E qual foi o dia que ele ressuscitou? Domingo. Interessante. Você vai acompanhando essa lógica. Note que, nas palavras de Jesus, meus irmãos, o estabelecimento do sábado é anterior à lei de Moisés. Porque Cristo é o Senhor do sábado. Quando Deus concede a lei a Moisés e ao povo, Jesus já existia, sim ou não? Sim. Então, se Jesus é o Senhor do sábado, ele é anterior à lei. Antes da lei já existia este mandamento, esta ordenança. E não se limita aos judeus, sendo um mandamento universal. Interessante que até os povos pagãos têm nas suas culturas
essa ferramenta do descanso de um dia. Os babilônios, os mesopotâmios, os próprios egípcios e muitos outros povos, num livro que eu quero até recomendar para os irmãos, do teólogo Daniel Hayek, escrito com o título Os Outros da Bíblia. Esse livro fala sobre outras culturas que são apresentadas, mesopotâmios, egípcios, persas, assírios, romanos, macedônios, tudo está no livro dele, muito bom mesmo. E lá a gente vê que esses são mandamentos universais. Não foi só o povo de Israel. Embora Deus não tenha revelado de maneira escrita isso ao povo, na criação nota-se já esse preceito, como já falei, porque 6 dias ele criou o mundo e um dia ele descansou. O objetivo do sábado, meus irmãos, dentro do ensino do Novo Testamento, é abençoar o homem e não lhe trazer sofrimentos. Também não é inércia, ou seja, estacionamento. No sábado, porque o judeu pensa assim, no sábado você não pode, veja bem, no sábado, segundo o termo judaico até os dias de hoje, o judaísmo rabínico, você não pode apertar um interruptor de uma luz para acender uma lâmpada, porque você estaria pecando contra Deus. Apertar com o seu dedo o interruptor de uma lâmpada, segundo o judaísmo rabínico. Tá? Por isso que eu considero o Shabá das 18 horas da sexta até o pôr do sol do sábado, eles colocam velas ou já deixam as luzes acesas no dia anterior. É assim que funciona no judaísmo mais radical dos rabinos, até os dias de hoje. Mas Jesus disse que não é assim. O sábado não é só dia de descanso, é dia de serviço ao Senhor. Veja na sua Bíblia lá, Evangelho de João, capítulo 5, versos 16 e 17. É dito assim: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado, o quê? Os sinais, os milagres, as curas, libertação de espíritos imundos, tudo isso ele fazia no sábado. E Jesus não estava nem aí para isso, porque sábado é dia de serviço. E ele diz: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O descanso aqui, meus irmãos, é descanso no sentido de matar ou amortizar os teus próprios interesses. Você não pode trabalhar para ti, mas para Deus sim, você deve. O sábado não é para você não fazer nada, é para você não fazer nada para você. É um dia, e isso está diretamente ligado com o princípio do sábado, porque é um dia santificado a quem? A ti? É um dia santificado a quem? A igreja presbiteriana? É um dia santificado ao quê? Aos irmãos, à tua família? É santificado ao Senhor, Deus vivo e verdadeiro. E se é santificado a Ele, você tem que fazer as coisas para Ele. E para a glória do seu nome. Isso é entender de maneira profunda o que é o sábado. O que é, no caso, para nós o domingo. Então, aos sábados Jesus ensinava, Jesus pregava o evangelho, curava pessoas necessitadas. O evangelho de Marcos vai mostrar isso de maneira categórica, Marcos 1, 21 a 28, 3 de 1 a 6, 6 de 1 a 6, João 5 de 1 a 18, João 9, 14. A transição do sábado, meus irmãos, que é o que nós vamos ver agora, ela vai nos mostrar então como a igreja primitiva se comportou diante dessa ordenança, que não foi revogada por Cristo. Então a transição do sábado para o domingo, ela se dá após a morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Veja na sua Bíblia lá em Mateus 28, verso 1. E os outros textos, na verdade, são dos outros evangelhos, o mesmo relato. Então, Mateus 28, verso de número 1, acompanhe comigo na sua Bíblia. Mateus, capítulo 28, verso de número 1. Pedi para a irmã Jéssica ler para a gente. Mateus 28, verso de número 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Obrigado, irmã. O decorrer do texto, você observa que elas vão, então, se deparar com um túmulo vazio, a pedra removida, 2 anjos, o anjo lá diz, anunciando que não deveriam procurar entre os mortos aquele que está vivo. Então,
Mas quando foi que elas foram lá? No primeiro dia da semana, que, para bons entendedores, é o domingo. No domingo, então, esse mesmo texto lá em Marcos 16:1, Lucas 24:1 e em João 20, verso 1, que todos falam a mesma coisa, no primeiro dia da semana. Se fosse uma invenção de Mateus, você não teria esses mesmos relatos com esse detalhe também em Lucas, também em Marcos e também em João. Todos os evangelistas concordam sobre esse fato de que o dia da ressurreição foi no primeiro dia da semana. Da mesma forma, a tradição da igreja cristã, Tertuliano, Orígenes, todos os pais da igreja concordavam com isto. Por isso, nunca houve no cristianismo, porque quem não crê no domingo como o dia do Senhor, tá? Está incorrendo em desobediência a esse mandamento divino. Quem diz que é o sábado, por exemplo, nós não podemos nem considerar cristãos, esses especificamente, porque o domingo é o dia do Senhor. Quem é o Senhor do sábado? O Senhor do sábado é o Senhor Jesus. E qual é o dia do Senhor? É o domingo, porque o seu dia é o dia que ele ressuscita de entre os mortos. O próprio Cristo ressurreto, meus irmãos, escolhe esse dia para se encontrar com o seu povo. É o que está lá em João 20, de 19 a 26. Ao cair da tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, passados 8 dias, estavam ali outra vez, reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Quando? No domingo, no primeiro dia da semana. Erra quem pensa que quem estabeleceu o domingo foi o imperador Constantino, no ano de número 321. Ele se converte em 319. Já estudamos isso aqui também numa lição anterior sobre a institucionalização da igreja por Roma. E aí tem muita gente que, para atacar o domingo, diz assim, como o exemplo de alguns co-irmãos de outras denominações, e que pensa assim, não, qualquer dia, sabe por quê? Quem disse que é domingo foi Constantino, quando a igreja virou romana, no ano 321. Mas isso é uma mentira. Abra sua Bíblia lá em Atos 20, verso 7. Antes, muito antes de Constantino pensar em nascer, séculos, 4 séculos antes, já era o domingo, o dia do Senhor, para a igreja do Senhor. Atos 20, verso de número 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. O partir do pão aqui, meus irmãos, é a celebração da ceia. O sacramento da ceia, que era comemorado no dia do Senhor. Pensa comigo, aí alguns vão dizer assim, não, é porque eles faziam a ceia todo dia. Não é verdade. Eles faziam a ceia em todos os encontros formais de culto. Isso é verdade. Mas não existiria razão para eles celebrar o sacramento, a ordenança divina de Cristo, do pão e do vinho, em um dia qualquer. Eles faziam isso no dia do Senhor, que era o primeiro dia da semana, o dia do Cristo ressurreto, o dia que Cristo decidiu apresentar-se ressuscitado e glorificado aos seus discípulos. Não foi em 7 de março de 321 por Constantino, é desde o princípio do movimento de Jesus Cristo, ali no livro de Atos, como está no capítulo 20, verso 7. Também o texto de 1 de Coríntios, capítulo 16, verso 2, nos sugere um novo sábado, que é o primeiro dia da semana, isto é, o domingo. Veja lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 16, verso número 2, é dito assim, no primeiro dia da semana, olha o que Paulo diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Que aqui a expressão é miaton sabaton, no grego. É um novo sábado. Paulo fala aqui sobre recolhimento de dízimos e ofertas, que é feito em ato de culto, que por sua vez é realizado no dia do Senhor, que é no primeiro dia da semana. Da mesma forma, os irmãos lá em Atos 27, quando a gente leu aqui, eles reuniam-se para partir o pão, celebrar a ceia no dia do Senhor.
Esse mesmo exemplo você vai ver em Atos, salvo engano, capítulo 17, quando vai se falar da passagem de Paulo em uma cidade onde, inclusive, tem o fatídico acontecimento lá da queda de Eutico, lá da janela, né? E é o mesmo dia também da descida do Espírito Santo de Jerusalém, em Atos capítulo 2, o dia do Senhor, domingo. Mia sábado, essa expressão no grego, nos dois textos, tanto em Atos 27, quanto em 1 de Coríntios, capítulo 16, verso 2, a conclusão que nós chegamos, meus irmãos, é que a igreja passou a guardar um novo sábado, o primeiro dia da semana, como dia de culto coletivo, apesar de a igreja se reunir diariamente, como está lá em Atos 2, 46, quando fala como viviam os primeiros cristãos. Então veja, não é o dia exclusivo, é o dia do Senhor. Tem que ser o domingo. Ah, mas eu posso fazer o culto de oração na quarta? Deve. Eu posso ter o jardim de oração na sexta? Com toda certeza. Posso ter culto de domingo a domingo? Pode. Não sei se vai dar certo. Por conta da dinâmica da vida contemporânea. Mas o fato é, meus irmãos, faça quantos cultos você quiser na sua casa, sua vizinhança. Mas domingo é o dia do Senhor. É o dia de reunir-se o povo de Deus. É a doutrina que nós extraímos do Novo Testamento, da palavra de Deus. Entretanto, é na expressão dia do Senhor, que aparece lá em Apocalipse 1:10, que é Kyriake, pertencente ao Senhor. E aqui, lembra que eu falei para você lembrar sobre Jesus ser o Senhor do sábado? Esse é um título formal sobre a adoração da igreja primitiva, pois era o grande desafio dos primeiros crentes. Eles a todo tempo eram confrontados pelos seus perseguidores, tanto os judeus como os romanos, sobre quem era o seu Kyrios, porque para os romanos, Kyrios era César, ou seja, o Senhor, sobre tudo e todos. Era César para eles. Mas para os crentes era Cristo, como ainda é até os dias de hoje. E ainda temos também, abrindo parênteses, enfrentado perseguições por dizer isso, não é? Pois torna-se cada vez mais desafiador nós professarmos a fé cristã num mundo e numa sociedade totalmente anticristã. Mas nós não vamos cessar de falar. E não se fecharão os nossos lábios enquanto o Senhor estiver conosco, seu Espírito Santo a nos guiar. Amém? O dia do Senhor é Kyriake. É a expressão de Apocalipse 1:10, que foi o texto que nós lemos. Foi o dia onde João recebe a visão do anjo de Cristo, melhor dizendo, lá na ilha de Patmos para registrar o livro de Apocalipse. Esse dia pertencente ao Senhor é o domingo, o novo sábado. A Didaquê, que é um livro que transitava ali no primeiro século da igreja cristã, entre os crentes, atribui-se esse livro, até usei para fazer a nossa tese apresentada ao presbitério sobre a disciplina eclesiástica, e a Didaquê é um livrinho com 17 capítulos, ou 15 capítulos, alguma coisa assim, e que são orientações para a igreja cristã, e atribui-se a autoria desse livro aos apóstolos, como se fosse um manual que eles escreveram e mandaram circular. Não é um livro inspirado, por isso não está na Bíblia, mas é um livro para se considerar de maneira histórica. E lá nesse livro, no capítulo 14, verso 1 da Didaquê dos Apóstolos, é dito: no dia do Senhor reunimos e partimos o pão. Qual é o dia do Senhor? Esse dia do Senhor, que na mentalidade dos apóstolos, era sempre lembrando da última vez que os viram, da última circunstância em que Cristo estava, isto é, ressurretos. A ressurreição, você pode observar isso na pregação de Pedro, lá em Atos 2. Você pode observar isso nas cartas do apóstolo Paulo, em grande parte do Novo Testamento, também nas cartas dos demais apóstolos, e também no Apocalipse. O Cristo ressurreto é a figura central da pregação deles. Eu já até, inclusive, usei essa temática num culto de Páscoa, alguns anos atrás, aqui na nossa igreja, para falar da ressurreição como tema central da pregação cristã. E a ressurreição não é esquecida por eles, pois nada daqueles dizem que no dia do Senhor, isto é, no dia onde ele ressuscitou, é que se reuniam e partiam o pão de casa em casa. Tanto o sábado, meus irmãos, quanto o domingo, respectivamente, no contexto do Antigo e do Novo Testamento,
exigem um dia semanal para ser observado. 1 em 7. Você tem 6 dias para fazer o que você quiser. O Jonathan pode usar o sábado dele para assistir o jogo do Vasco. E pode ver no domingo também, viu, Jonathan? Desde que não seja na hora do culto. Se for na hora do culto, meu irmão, eu nem te recomendo esse sofrimento. Venha pro culto, aí você vê o resultado do Vasco depois. Né? A derrota não vai mudar, não adianta. Brincadeiras à parte, meus irmãos, o dia do Senhor é um. Um dia. Um dia. E é para ele ou para a gente? É para nós. Ele fez o sábado, isto é, o domingo, no nosso contexto da nova aliança, para que nele nos deleitássemos. Para que nele nós tivéssemos fruição, plenitude de comunhão. Como o nosso pastor falou antes de dividir as classes. É um costume que tem se perdido. Muitas pessoas perdem, vem de manhã, não vem mais de noite. Pensa que vai ser a mesma coisa, não faz diferença. Está cansado, está com dor de cabeça, qualquer coisinha tira as pessoas das igrejas. Meus irmãos, mas isso aqui não é para Deus. Deus não precisa de nós. Ele faz o domingo para que nós venhamos desfrutar das delícias da sua casa. Como o salmista vai dizer-nos no Salmo 84. Que por ter uma alma que anseia pelos atos do Senhor. Ele queria passar um dia lá, porque era melhor que 1000 em qualquer outro lugar. O pardal encontrou casa, a andorinha encontra ninho para si, mas o salmista não quer outro lugar que não os átrios do Senhor, porque é ali que ele encontra morada, é ali que ele encontra casa, é ali que ele encontra acolhimento na fé que professa no Senhor dos Exércitos. Nós precisamos ter esse escudo, essa proteção, como também o salmista, de sabermos que na contingência, ou seja, no relacionamento da casa de Deus, no domingo, que é o dia do Senhor, nós desfrutamos de altíssimas doses de comunhão em Cristo Jesus. Como foi seu ano de 2023 até agora? Quantos domingos você precisou faltar por motivos banais, como já citamos lá no início? Quantas vezes você desprezou o dia do Senhor, indevidamente? Assim como o sábado celebrava a criação, meus irmãos, no Antigo Testamento, 6 dias ele criou o mundo e no 7º descansou. Por ter Deus descansado, então o sábado era o dia de descanso da antiga aliança. Mas o domingo celebra e marca a nossa nova criação em Cristo por ocasião da ressurreição. É baseada na ressurreição de Cristo. Ambos são dias de descanso, mas também são dias de serviço espiritual e de culto coletivo ao Senhor. O dia do Senhor, o dia de descanso, nos lembra da esperança eterna. E não é só olhar para trás, é também olhar para frente. Porque em breve, no novo céu e na nova terra, não haverá mais noite. Viveremos num eterno descanso, num eterno Shabbat, Shabbat Shalom, e em eterna adoração na presença do Deus vivo e verdadeiro. Como está lá em Apocalipse 22, verso 5. Então, já não haverá noite. Vamos fazer o seguinte, vamos ler todos juntos essa belíssima promessa revelada aqui em Apocalipse 22, 5. Vamos lá? Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. No grande e último sábado, que não terá mais fim, nós vamos descansar na presença de Deus para todo os sempre. E o sábado aqui, meus irmãos, o dia do Senhor, não deve ser desprezado exatamente por isso, porque ele é um prelúdio da eternidade. Assim como a mesa do Senhor, a comunhão, é um prelúdio da comunhão que teremos sem fim, no tempo que já não haverá noite, nos novos céus e na nova terra. O domingo, meus irmãos, finalizando, o dia do Senhor é um dia especial. É um dia santo. Como os outros dias, ele possui também 24 horas, ele obedece a um calendário lunar.
como os outros. Entretanto, ele é diferente dos demais por ser o nosso dia de culto público ao Senhor. Domingo é o dia em que o Deus da nova aliança vem se encontrar com o seu povo. Santificar o domingo é um ato de obediência. E da mesma forma, negligenciar o domingo, por consectário lógico, é desobediência. Eu não posso e nem devo, nem quero também ser juiz sobre ninguém. Mas o Espírito Santo diz a nós sobre essa importância. Eu tenho certeza que você vai refletir sobre isso também para se desafiar. Pois estamos finalizando mais um ano daqui a pouquinho, daqui a 2 meses, 3, se contarmos ainda no finalzinho desse. E você terá uma nova oportunidade de ter 52 encontros com Cristo Jesus na ocasião do culto público. Porque isso não é só, vai ter 365 encontros. Eu acho que ano que vem não é ano bissexto, ou é? Acho que é ano bissexto, 2024. Então você vai ter 366 encontros, mais 52 vai ser aqui na casa de Deus. Em nome de Jesus. E você vai se desafiar a isso. Você vai perder aniversário, mas não vai perder o dia do Senhor. Você vai perder o almoço, o churrasco, mas não vai perder o dia do Senhor. Você vai perder o passeio dos amigos, você vai perder o jogo de futebol, você vai perder o que for, mas não vai perder o dia do Senhor, que é o domingo. Amém, igreja? A igreja antiga, e aqui fica para nossa reflexão a frase de Sproul, estava disposta a morrer por causa da fé. A igreja moderna negocia. Mas nós, IPA, Igreja Ananindeu, nós não vamos andar assim. A gente não negocia a fé aqui. A gente prega a palavra com zelo e com compromisso das Escrituras Sagradas. A gente não vai negociar a fé. A gente vai viver essa fé. E vivendo-a também no contexto do domingo, que é o dia do Senhor. 3 questões, meus irmãos, para refletirmos também. Em primeiro lugar, como devemos guardar hoje o 4º mandamento? Creio que, sem dúvida alguma, como nós vimos aqui hoje, o dia do Senhor, sendo Jesus o Senhor sobre o sábado, e sendo o dia do Senhor, que é Jesus, é o dia da sua ressurreição, é domingo, como assim, propriamente, ele mesmo estabeleceu, e a sua igreja tem seguido há muitos séculos. Segundo lugar, o que significa santificar o domingo? Essa é uma reflexão que eu queria que você tivesse. O que significa santificar o domingo? É não fazer nada, como nós vimos? A gente já viu que inércia não é santificar o domingo. É o que pensavam os judeus e pensam até hoje. Santificar o domingo é consagrar tudo que você vai fazer a Deus. Jesus fazia várias coisas no domingo. Siga o exemplo dele. O que ele fazia no domingo? Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava a palavra de Deus, ele expulsava espíritos imundos, ele curava pessoas doentes, ele proferia sinais, curas, milagres no domingo. Hoje você não vai ter essa possibilidade, de repente, mas você pode pregar, você pode orar, você pode evangelizar, você pode se edificar, ler a palavra, desfrutar de sadia convivência entre o corpo de Cristo. Tem uma coisa que tem se perdido. No dia do Senhor, meus irmãos, marque de almoçar com seus irmãos. Faça isso de vez em quando para estreitar laço. Não é que aquele irmão que você já gosta, que você já convive. Marque o irmão que você nunca foi na casa dele. Vamos marcar, olha, eu quero convidar você para vir aqui almoçar na minha casa, no domingo. Depois da EBD nós vamos aqui para bater um papo, para estreitar laço, criar amizade. Faça isso. E no dia do Senhor a gente só quer ficar dormindo, perdendo tempo. A gente sabe da realidade dos irmãos. E eu estou falando como alguém que não está a semana toda descansando também. Também trabalho. Chega no domingo, a pessoa está cansada, mas faça isso e veja se você vai ficar desgastado. Não fica. Não fica. Porque ele toma sobre si o nosso cansaço, a nossa angústia, pois é esse o convite que ele nos faz. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Ele nos dá alívio. Terceiro e último lugar, como as pessoas que trabalham em serviços especiais, médicos, militares, podem guardar o domingo? Uma questão polêmica, porque muitos pensariam assim, bom, estou num dia lá de plantão, temos irmãos aqui que trabalham, não só apenas como médicos, militares, e outras funções que exigem a sua participação profissional no domingo. Mas eu quero lembrar para você do exemplo de Daniel. E Daniel,
ele sabia que o sábado era uma ordenança do Senhor. Os persas não tinham nada a ver com isso, não é? Mas o que ele fazia? Lá no trabalho dele como sátrapa persa, ou seja, um prefeito, um governador, ele se retirava um minutinho em silêncio, em secreto, para ninguém ver. Ia lá e prestava o seu culto ao Senhor. Então, não é desculpa a pessoa dizer, não, mas eu trabalho no domingo, não posso. Você pode. Você vai ao banheiro. Você não vai? Você não tira 5 minutos para beber água? Você pode tirar um momentinho e prestar o seu culto ao Senhor. E quando tiver oportunidade, vir ao culto público também. Uma folga, umas férias, como nosso irmão Moisés aqui, de vez em quando se ressentia com isso, ele não está aqui hoje, certamente porque está também de plantão na sua repartição, sendo